Boa tarde, meus amores. Como vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Mais uma live, né? Testemunho de milagres, né? Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos começar, né? Mas essa live é só bênção, né? É muita bênção, né? Vou aqui, né? Chamar a minha convidada, né? Só um minutinho. Me aceitar e perguntar como vocês estão. Tudo bem com vocês? Esperar ela só me aceitar aqui. Amiga, já te mandei aí, só você aceitar. Esperar, ela já entrou. Ei, Vicky, tudo bem? Esperar ela entrar. Eu já aceitei ela aqui. Só um minutinho, vou chamar ela aqui. Chamei, amiga. Ai, oi! Tudo bem? Você tá me ouvindo? Sim, sim, eu tô. Tudo bem com você? Tudo. Gente, quem não conhece a Jaque, eu conheci ela na escola para influenciadoras, né? Ela é do nicho de leitura. Quem, quem não sabe como que faz uma leitura aí, né? Quem tem dúvida, só seguir ela aí, ó. Cada conteúdo bacana que ela traz. É, eu É, sou, eu sou do, pode ser só apresentando. eu sou do nicho de leitura, conteúdos literários. E hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu comigo, né? Conteúdo o devocional, então a gente vai falar sobre o que aconteceu, um milagre na minha vida, não é isso, amiga? É, se você quiser, pode começar. Começar? Então tá. Vou começar falando o que aconteceu comigo. O milagre foi por conta de eu ter engravidado. O que aconteceu? Quando eu descobri que eu estava grávida, eu senti uma dor muito forte, uma cólica muito forte. Eu não sabia. E eu estava trabalhando na época no supermercado, no Extra, e na época senti uns enjoos e tal. E no dia seguinte, no dia que eu senti a dor, meu marido ficou preocupado. Por que está sentindo dor? Eu senti uma cólica muito forte, muito forte. Eu não sabia que eu estava grávida. Eu estava aí, fiquei grávida quando descobri, 6 semanas. Quando descobri que eu estava grávida. E eu falei, a gente tem que ir no médico, né? Tem que ver isso, porque a dor não parava de jeito nenhum. Aí a gente foi. Vamos ver o que aconteceu. A gente foi no médico. O médico chegou, a gente conversou com ele, o que aconteceu, para sentir por que essas dores. E ele foi fazer os exames. E os exames que ele foi fazer, falou comigo, preparou os exames e depois falou comigo assim, olha, eu preciso falar com você. Abriu a porta, falou comigo, me chamou, falou assim, olha,
preciso dar uma... Ele e mais uma pessoa estava do lado também. Tinha um assistente lá. Aí eu preciso falar com você muito sério. O seu filho, ele tá morto. Eu falei, o que houve? Por que isso aconteceu? Não consigo nem... Ó, tô até emocionada. Ele tá dentro da sua barriguinha, dentro da barriga, tem um útero do lado assim, se chama tubária. Ele falou, a gente tem que ir para um outro hospital. Eu estava com um plano, você precisa ir para poder retirar essa tubária, porque ela tá morta dentro da sua barriga. Aí a gente, por que isso? Por que isso? E nisso, eu precisava, como eu estava com plano e estava dando um problema por conta do plano, eu tive que ficar, como é que fala? Internada no hospital. Fiquei uns 3, 4 dias internada, porque eu precisava do telefone para poder ligar. Na época, o plano era intermédica, né? E a gente precisava de uma ambulância para poder a gente ir para esse hospital. E eu fiquei lá, chamei a minha mãe, chamei meus irmãos. Foi uma loucura, porque quando a família foi descobriu, todo mundo ficou feliz. Eu assustada, eu tinha 28 anos e eu não estava muito preparada ao certo para ter um filho. Eu queria ter um filho com 30 anos já, tal, naquele medo, né? Primeiro filho. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu fiquei com medo por conta da minha mãe descobrir. Tal. Mas teve essa notícia, né? Essa notícia que vai ter que tirar. Não, a gente ficou muito triste, não entendeu nada que aconteceu, né? Meu Deus, aí o que aconteceu? Eu fiquei lá, foi tipo, ver o útero, ver tudo direitinho. E eu tinha que entrar numa incubadora que fala, não sei o nome, incubadora não, que vê o cérebro, Botei? né? Que fala vê o cérebro, né? É um negócio, só que na verdade é na barriga. Eu não sei o nome do coisa, acho que na barriga. Tinha a ver se realmente tinha como é que estava lá. Eu acho que acho que isso foi para descobrir que o bebê, como o bebê estava, né? Que foi depois que eles fizeram os exames e descobriram. Aí o médico a gente foi para Santa Cruz, lembrei. A gente foi para o hospital da Santa Cruz no dia seguinte, a gente conseguiu, depois de 4 dias internada, a gente foi para Santa Cruz. Só que antes de ir na Santa Cruz, eu dormi lá, eu dormi junto com a minha mãe dormiu comigo internada. Só que a minha mãe fez uma oração, juro por Deus, uma oração tão forte, a minha mãe é espirituosa. Ela desde pequena me colocou na igreja, ela tem santinhos assim em casa, é muito espirituosa. Ela fez uma oração, botou a mão na minha barriga assim, muito forte. Ela botou a mão na barriga, ela fez uma oração bem forte o dia seguinte para a gente poder ir. Sua coração, eu não sei o que falar, porque quando a gente chegou lá, a gente uma carta, tudo, a gente foi lá, eu tive que dormir mais um dia por conta disso também. Foi uma loucura, foi uma loucura. A gente precisou ficar lá para poder ver o médico, né? Lá na Santa Cruz. Isso lá na Santa Cruz, que a gente conseguiu ir para lá. Aí a gente conseguiu, o nome é Toque. O nome é Toque. E quando a gente foi lá, a gente fui atendida. Aí quando eu fui atendida, o médico fez o toque, tudo. Aí ele olhou para mim aqui e falou assim, tem alguma coisa errada. Assim, gente, não quero chorar. Tem alguma coisa errada, porque o seu bebê está no útero. Falei, como? Como? O médico falou, tem papel, estava o papel na mão dele.
dizendo, entendeu? Como isso aconteceu? A oração, cara, ela fez uma oração tão forte. Só pode ter sido um milagre, ela estava morta, minha filha estava dada como morta, sabe? Ela estava dada como morta. E depois dessa oração tão forte, ele falou assim, não, está no útero. Eu falei, meu Deus, eu não acredito, não acredito. Vamos fazer de novo, vai ter que fazer de novo a ultra, tudo direitinho. E foi isso, a minha história é essa. Simplesmente, no dia seguinte, ela voltou para o útero, sabe? Essa é a minha história. E como que você lidou assim com tudo isso? De descobrir que você estava grávida, tudo que você passou. Como eu lidei, foi tudo muito maluco, foi tudo muito doido. Eu não sabia o que pensar, sabe? Tipo assim, meu Deus, sabe aquele preocupação, aquela coisa? Eu falei, não, eu queria ter ela. E quando ele falou que eu não podia ter, meu mundo caiu. E meu marido também, a gente. Eu não tive aquela possibilidade assim, tipo, meu amor, eu tô grávida. Meu Deus, aquela felicidade toda, porque a gente não tinha como. Foi uma coisa muito radical, sabe? Foi radical. Foi na hora que a gente foi no médico por conta das dores e a gente descobriu. Mas, claro, depois dessa situação, desse nervosismo todo, de ter que ir para o Hospital da Santa Cruz, que a gente descobriu que a Vitória ela voltou, que aí que a gente. Aí que a emoção veio, que descobriu que agora depois ela voltou para o útero, aos pouquinhos, foi fazendo as coisas e foi voltando, sabe? Mas quando eu estava naquela situação, realmente foi terror. Eu vou te descrever assim. Você pensou que fosse outra coisa? Quando você estava sentindo as dores? Que eu não entendi. Você pensou que era outra coisa quando você estava sentindo as dores? Primeiro a gente pensou que fosse crônica. Quando estava sentindo a dor, né? Quando a gente sentiu muita dor, eu pensei que fosse uma cólica forte. Quando eu senti uma dor parecendo que falam que quando tem um parto, sente muita dor, uma dor enorme, sabe? E eu falava assim, pô, cara, a dor tá parecendo uma dor de parto, falei até pro meu marido. Porque tá doendo muito, ai, sentindo dor aqui, uma cólica fortíssima. E era isso, entendeu? Aconteceu esse milagre na minha vida, sabe? Foi um milagre, porque ela já estava dada como morta. E, e eu já sou uma pessoa que tem um Deus na minha vida. Não falo muito, mas particular aqui, eu faço oração, eu converso com ele. E Deus, para mim, é meu pai, sabe? É o meu pai, é minha força, é minha vida, é meu tudo. Minha mãe ficou sem o meu pai, meu, meu pai, no caso da terra, né, meu pai, eles se separaram. Quando eles se separaram, eu me vi o Deus ele é nosso pai, lógico. Mas assim, eu conversava com ele como se ele estivesse do meu lado, sabe? Desde criança. Até hoje. Até hoje, sabe?
E eu sinto, eu sei, foi pela força da oração da minha mãe, porque ela é espirituosa, que no dia seguinte foi um milagre na minha vida, minha filha, sabe? E eu agradeço a Deus muito por conta disso. Eu não sei te falar nisso, né? Porque quando eu falo, eu fico emocionada. Eu fico emocionada. Foi impressionante. Você contou para sua mãe? Ou no dia você contou? Sua mãe? Estava acontecendo? Então, foi no dia que ela descobriu que eu estava grávida, sim, ela foi lá, sabe por quê? Preocupada, porque eu estava deitada na cama lá, estava no hospital, né, internada. Foi quando eu estava internada que ela foi para saber tudo. E foi quando a gente precisou falar para ela, entendeu? Quando a minha mãe também desabou, ficou assim, calma, filha, calma, vai dar tudo certo. E ela, minha mãe, ela é uma pessoa muito positiva, muito positiva. E tem uma coisa que minha mãe é uma coisa muito boa na minha mãe, é uma positividade impressionante. Ela, ela é positiva em tudo, em tudo. Vai dar tudo certo. Por isso que eu estou falando que ela tem uma espiritualidade forte, porque ela desde que eu me entendo por gente, ela sempre teve ao lado de Deus, sabe? Sempre teve as orações. Ela faz orações todos os dias, até hoje. Ela nunca deixou de fazer as orações dela. Então, a gente sempre para a igreja, sempre vai para a igreja. Agora eu deixei de ir um pouco, mas penso em voltar, vou voltar em nome de Jesus. Eu faço as orações aqui em casa. Mas, assim, eu sinto que foi por conta dessa oração forte, maravilhosa que minha mãe fez, que eu consegui a minha filha. E ali você viu que foi um milagre mesmo, né? Como fala, né? Deus manda, né? Jesus, né, foi lá e... Não, essa daqui é minha e pronto, acabou. É o que a gente fala, né? Que Jesus que nos escolhe, né? Para fazer, né? A obra dele, ele cuida, né? De todos os detalhes. Seguinte, eu acho que emocionalmente você desesperou aí, num momento de desespero, acho que Deus fala assim, é agora. Vou lá e fazer esse milagre na vida dela, para ela aproximar cada vez mais, aproximar mais de mim, né? Foi foi com certeza, porque quando eu me vi ali, que eu vi que a minha filha não estava, quando os médicos falaram ali, eu falei, pô, não acredito, eu não vou ter minha filha, meu Deus. Foi assim, foi baque. Como assim, sabe? E a gente queria, na verdade, eu queria ter filho. Tem um milagre também na minha vida, que eu vou contar aqui, que aconteceu comigo. A minha mãe, ela, quando eu era criança, quando eu era bebê, eu, como é que eu vou te contar? Eu tinha 10% de vida. Os médicos falaram que eu também eu ia morrer. Eles falavam assim, eu não sei se sua filha vai sobreviver. Minha mãe conta para mim. Quando eu era pequena, eu bebia água do parto, quando eu era pequena.
Então, eu tenho um problema cerebral, que eu tenho que tomar um remédio para poder, eu tomando esses remédios, eu não tenho crises por conta disso. Então, você tá falando, você tá falando crise convulsivas? Então, então você é o mesmo caso de mim, né? Eu também. Foi o mesmo caso da minha filha, porque foi um milagre que aconteceu. A minha mãe, os médicos falaram que eu não ia nascer. Os médicos falaram que eu não ia mais poder sobreviver, porque eu tinha 10% de vida. E minha mãe fez uma oração muito forte. Minha mãe deu. Eu não posso estar contando essas coisas, gente, por favor. Só ela contando, cara, você não está entendendo. Eu me emociono toda vez que ela conta. Ela, Deus, por favor, por que aconteceu isso comigo? Ela fala. Ela fez uma oração fortíssima, oração assim, para poder não acontecer isso comigo, sabe? Então, como você falou assim, já que você tem um milagre na sua vida, eu falei, tenho. Que aconteceu. Tanto da minha parte, quanto da minha filha. É impressionante como Deus está... ele entra na vida das pessoas, sabe? Ele entra na vida para operar milagres. Ele opera milagres, sabe? E quando você faz uma oração forte, quando você pede... Tem casos e casos que ele opera os milagres, sabe? Casos e casos que eu fico impressionada. Você vê que realmente ele existe, realmente ele está ali perto da gente. Ele está ali quando você faz as orações, quando você está na igreja, está ali. Ele sempre tem um propósito na vida de todo mundo. Ele tem propósito na minha vida, ele tem propósito na sua vida, ele tem propósito na vida de cada um. E as pessoas falam assim, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Mas quando acontece... É um propósito, né? É um propósito que pode demorar um pouco. Aí a gente, por exemplo, a pessoa reclama. Aí Deus, cada vez que você reclama, sua bênção não chega. Está sempre positivo, né? Quando você falou que você tem convulsões, né? Eu também tenho. O seu é na cabeça, não é? Isso. Você não... Você não... Não, né? Não sai, não. Você não cai. Não, se eu tomar os remédios, como eu faço, tomando os remédios não acontece nada. Eu vivo minha vida, sabe? Tomando direito. É igual a mim. Uma coisa só por esse caso. Eu tomando eles não acontece nada. Mas assim, se eu deixar de tomar, se eu não tomar... Você fica aérea. Porque eu posso contar um pouquinho sobre... Para vir esses remédios, eu passei, na época que eu eu era adolescente, novinha, né? Era novinha, né? A gente veio passando nos médicos, neuros e neuros, para poder saber e ter qual o remédio certo para mim. Porque eu precisava de um remédio para poder eu não ter, né? Então, a minha mãe também. Eu e minha mãe, a gente passou por conta de situações horríveis. Ela estava sozinha, e a gente precisava ir
neuro, teve que pagar, também os remédios teve que pagar, uma loucura que passava. E por conta disso, eu tive essas crises. Eu passava muito por essas crises, entendeu? Até a gente achar o remédio certo. Quando a gente foi no neuro certo, a gente achou o remédio certo, aí deu certo. Você contando, né, sobre você, né? Eu tô lembrando muito do meu caso também, né? Quem não sabe, eu nasci completamente morta, né? Também eu sou um milagre de Deus, né? E também eu tomo remédio. Ninguém sabia, né, que eu convulsionava, né? Também? As pessoas. Eu tomo remédio eu para não sabia. Entendi. Aí vê que tem outras pessoas também que é o mesmo caso. Então a gente é um milagre mesmo. Milagre de Deus. Também eu tomo remédio também. Descobri quando tive convulsão, que a gente pensa assim, as pessoas pensam que é só cair, ter aquela espuma saindo da boca, então não é. Aí eu descobri depois que é no cérebro. Aí eu falei assim, seja a vontade de Deus, se você quer, eu falei assim, Deus, se você quer fazer os médicos, ir lá nos médicos e mostrar que você é capaz, eu falei assim, à vontade. Fala que a gente tem que tomar pro resto da vida, né? Exatamente. E também eu tomava, não sei se você sabe, capazepina. Já ouviu falar? Não, Ele deve ser um remédio parecido. ele é dado pelo corpo. Repete de Gente, novo o nome. Repete de novo o nome. capazepina. Zepina. Capazepina. Capaz. Depois eu te mando. O nome do meu é parecido com o seu. Não. Eu troquei. Eu tenho outro. Porque estava engordando demais. Porque cada remédio muda. Gente, eu falo assim, Deus é tão, né, maravilhoso mesmo. Gente, eu já chorei tanto sobre o meu testemunho que hoje. Mas você vê o agir de Deus, como fala, né? Tem uma música que fala, né? O agir de Deus é lindo, né? Na vida de quem é da Mari. Fala assim, é impressionante como que Deus fala. Você falou assim, você tinha 10%, né? De chance de sobreviver. Eu tinha 1. Imagina, uma pessoa, você tinha 10 e eu 1. Viu? Deus opera milagres, de verdade. Você quer deixar um recado, uma mensagem positiva para as pessoas que estão assistindo? Para você que já passou por isso, né? Para você que já passou por um milagre, para você que já passou por um pouco tempo de vida, continue tendo essa força, continue tentando e sempre tendo Deus na sua vida, que é uma coisa muito maravilhosa. Ele é uma força, ele está ali
falar a verdade, ele está ali sempre com você, ele está ali sempre com a gente. Você faz uma oração, está sempre ali acreditando, porque a gente sempre tá no altos e baixos, a gente sempre está, né? Sempre acontece coisas boas, também acontece às vezes coisas ruins que a gente não gosta, mas sempre estando com Deus, sempre acreditando nele, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a nossa vida. Jaque, muito obrigada, querida. Obrigada, princesa. Que Deus, assim, te use, né? Que Deus te abençoe a sua casa, sua família, você. Que nem testemunho. Que Deus venha te surpreender cada vez mais, viu? Obrigada a você, obrigada por essa participação maravilhosa que por você me chamar. Obrigada por você me chamar, por eu participar, na verdade, por eu participar da sua live. Estou muito contente, muito feliz por estar participando dela e poder mostrar o que eu passei, a minha emoção que eu passei na minha vida, poder passar para as pessoas o meu milagre, que foi 2 milagres que aconteceram na minha vida, que muitas pessoas passam e que Deus está sempre ali para gente. E estou muito agradecida, viu? E essa live é para as pessoas, né? Como eu falo com as meninas da escola, que eu chamei também. Cada testemunho que eu coloco aqui é para ajudar cada vez mais pessoas que estão passando pela mesma situação. Estou muito feliz por ter participado da live. Obrigada a vocês também por estarem aqui. Obrigada por vocês estarem aqui vendo a gente, vendo o meu testemunho. Então, até mais. Gente, depois a gente vai fazer uma live top sobre como a gente lê o livro. A gente livro digital ou livro. A gente olha aí. Livro digital, livro físico, né? Porque eu vejo que a maioria não sabe pegar mais livro físico, não. É só no digital. Mas a gente vai ver com ela. A gente segue muito ela, que é. E traz cada coisa, não perco nenhum. Hoje ela tá lendo um livro aí top, que tá trazendo. Mas, então, muito obrigada, viu? Fiquei muito honrada de você ter aceitado, tá bom? Até mais. Tá bom, eu que agradeço. Eu que agradeço. Tchauzinho. Tchau. Vou fechar aqui. Oi, meus amores, mais um testemunho lindo, né? Que testemunho abençoado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchauzinho.